Doutores e doutoras de todo o Brasil, estamos dando continuidade ao nosso curso de pós-graduação em Direito das Famílias e Sucessões. Sou o professor Guilherme Cintia Levato, um prazer estar com vocês novamente para mais um tema, né? Vocês já estudaram comigo o regime de bens, todas as dinâmicas dos regimes de bens, e agora vamos estudar outro tema candente do nosso direito patrimonial das famílias, que são os alimentos, né? Alimentos no direito das famílias, frisando sempre, como aqui na nossa pós-graduação, porque das famílias, concepção plural de arranjos familiares, que é reconhecida pelo nosso ordenamento jurídico. São várias expressões, modalidades, formas, arranjos de famílias que são reconhecidos e chancelados pela ordem jurídica brasileira. Então a expressão ela procura ser abrangente, para não fazer distinção, não fazer exclusão e abraçar todas as modalidades familiares. Né? A expressão direito de família, embora ainda seja utilizada, tem uma carga mais antiquada, ultrapassada. Quando a gente fala de direito de família, no singular, né, trazia sempre aquela ideia do seguinte, que é um arranjo familiar apenas que é contemplado pela ordem jurídica, como era realmente durante a vigência do antigo Código Civil de 1916, em que a família, como unidade, como célula humana protegida pelo ordenamento jurídico, pelo direito civil brasileiro, só era reconhecida essa proteção à família matrimonial, ou seja, a família decorrente do casamento, formalmente falando. Abriu-se para as famílias decorrentes de uniões estáveis, e hoje em dia nós já temos a família anaparental, a família monoparental, o parentesco, a parentalidade socioafetiva cumulada com a parentalidade biológica. Então nós temos essa pluralidade de arranjos para festejar as famílias mosaico, as famílias paralelas, adotivas. Então, para festejar toda essa diversidade, todo esse verdadeiro, é uma expressão que o pessoal utiliza muito sobre a diversificação cultural da população da cidade de Nova York, né, esse melting pot, né, esse grande caldeirão de misturas, sem preconceitos, sem distinções, sem julgamentos, a gente usa a expressão direito das famílias. Vamos estudar os alimentos no direito das famílias, portanto. Né? Porque também alimentos no direito das famílias, é importante frisar. Porque, assim, os alimentos são muito conhecidos realmente e acaba sendo um instituto jurídico que é muito associado à esfera, a essa área do direito das famílias. Só que vale lembrar, pessoal, que existem alimentos também no campo da responsabilidade civil, que devem ser pagos pelo causador de um ato ilícito que tenha resultado em óbito da vítima, aos parentes do falecido, previsão do artigo 948 do nosso Código Civil. São alimentos reparatórios ou indenizatórios. Então, você tem outros tipos de alimentos. Você tem, então, alimentos reparatórios ou indenizatórios lá no campo da responsabilidade civil, mas esses não serão estudados pela gente aqui. Nós vamos estudar os que interessam ao campo do direito das famílias. Né? Portanto, os alimentos no direito das famílias, melhor dizendo. Vamos lá, pressupostos. Né? Pressupostos, características e exigibilidade. Essa é a parte geral. Um parêntese importante aqui, antes da gente avançar, né, doutores e doutoras, que é importante eu esclarecer para vocês. Né? Quem acompanhou as minhas aulas no módulo de regime de bens, viu que eu ia fazendo sempre um cotejo, um paralelo, um diálogo entre as atuais previsões da nossa legislação, do nosso Código Civil, e novos dispositivos do projeto de atualização do Código Civil, que está hoje, né, quando vos falo, sob análise e apreciação do Senado Federal, né, já passou pela Câmara, está sendo revisado pelo Senado Federal, ainda pode retornar com emendas, outras revisões, então assim, ainda é um processo longo pela frente. Por enquanto, essa atualização do Código Civil é um projeto de lei, não é lei em vigor, não é lei efetiva, em sentido estrito, como não iniciou a vigência, não é aplicada. Se vocês forem consultar o site do Planalto, se vocês comprarem um exemplar atualizadíssimo desse ano do Vademecum, o que vocês vão encontrar lá? Vocês vão encontrar exatamente os artigos, as normas, as regras que eu vou ensinar para vocês aqui, né? Ou seja, a versão atual do Código 2002 sem essas atualizações. As atualizações ainda estão em debate, estão em processamento, estão em discussão. Só que muitas delas já refletem entendimentos majoritários, seja de jurisprudência, seja de doutrina, muitas vezes até teses com repercussão geral de STJ e de STF. Então a gente acaba trazendo aqui, pincelando dentro dos tópicos, olha, o que está por vir no projeto de atualização. Muitas vezes até um projeto de atualização, como eu disse, que encampa o que já é colocado na prática, o que já é exercido na prática do direito das famílias. Ok. Só que aqui eu vou adotar uma dinâmica diferente. Vou fazer um bloco normal de aulas, ou seja, com um bloco regular com a versão atual do Código Civil, que está em vigor, tá? Dentro dessa dinâmica. E lá no final,
desse tema alimentos, né, desse módulo de alimentos no direito das famílias, nós vamos ter um bloco, ou de repente até mais de um bloco, dependendo da quantidade, dedicado a comentar só as atualizações, ponto a ponto, só os destaques, só o que mudou efetivamente nas normas, nas regras, nos artigos do Código Civil relacionado ao tema dos alimentos, em direito das famílias, geralmente ali do artigo 1694 em diante do Código Civil. Entendeu? Então vamos fazer assim, vamos separar. Dessa vez eu não vou fazer em paralelo, eu vou fazer separadamente esse cotejo entre o Código Civil atual e o projeto de atualização, que ainda é um projeto de lei. Então vamos lá. Na esteira do Código Civil atual, essa parte aqui não deve mudar, tá? Porque a parte geral é a introdução do assunto, que são os pressupostos, características e a exigibilidade dos alimentos do direito das famílias. Primeiro, os pressupostos. Perfil misto da situação subjetiva, doutores. É um direito patrimonial, os alimentos, mas com função e finalidade diretamente conectados à questão existencial. Afinal, a finalidade dos alimentos, os alimentos são previstos na nossa legislação para garantir a subsistência necessária à efetivação de uma vida digna ao ser humano que recebe esses alimentos, ao alimentado. E aí eu separei para vocês aqui alguns fundamentos do direito a alimentos nas relações familiares, né? Na doutrina, o professor Caio Mário da Silva Pereira, né, doutrinador, autor clássico do nosso direito civil, expõe, né, fala sobre essa ratio, né, essa mens legis do Instituto dos Alimentos no direito civil, dizendo que aquele que não pode prover o seu sustento pelo próprio trabalho não pode ser deixado à própria sorte, sendo dever da sociedade propiciar-lhe sobrevivência através de meios e órgãos estatais ou entidades particulares. Dentro dessa lógica, quais são os fundamentos? O que dá amparo, sustentação ao direito a alimentos nas relações familiares? Em primeiro lugar, o princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no artigo 1º, inciso 3º da nossa Constituição Federal, que é o vetor norteador de todo o ordenamento jurídico, sob uma perspectiva de direito civil constitucional. Na verdade, é o pilar da nossa sociedade, é o princípio da dignidade da pessoa humana. Depois, o objetivo fundamental da República de construção de uma sociedade livre, justa e solidária, prevista no artigo 3º, inciso 1º da Constituição de 88. Afinal de contas, não existem, doutores e doutoras, verdadeira e efetiva liberdade, justiça ou solidariedade, sem que cada pessoa tenha acesso ao mínimo de recursos materiais para garantir a sua subsistência, a sua sobrevivência, a sua mantença em condições dignas. Toda essa explicação que eu dei para vocês decorre de uma concepção chamada patrimônio mínimo, que é um conceito cunhado, defendido e muito bem ilustrado pelo professor Luiz Edson Fachin. Luiz Edson Fachin, atualmente, né, eminente membro de corte superior. Né? Então é isso. Conteúdo material dos alimentos. Essa pergunta os alunos me fazem bastante. Conteúdo material dos alimentos. Professor, tá, a gente fala o tempo todo alimentos, tudo bem. Alimentos, eles vêm na forma de dinheiro, né? Eles são uma prestação pecuniária, né? Você tem um valor, uma soma em dinheiro que é transferida, é depositada em favor de alguém, de um beneficiário, ok. São dinheiro, não é dinheiro puro e simples, tem um valor ali, X reais. Ok. Mas ele é um dinheiro que cumpre uma finalidade, como o senhor até comentou, olha, garantir a dignidade da pessoa humana, materialização do princípio da dignidade da pessoa humana, garantir o princípio da solidariedade social, que não é a solidariedade das obrigações, mas é aquela solidariedade realmente das pessoas terem prestarem auxílio, suporte material umas às outras em momentos de dificuldade na sociedade, em especial dentro dos núcleos e células familiares. Então, você vê que esse dinheiro ele tem um propósito, esse dinheiro que constitui os alimentos. Mas como é que eu vou direcionar, como é que eu vou fiscalizar, supervisionar e poder julgar e afirmar que realmente os alimentos eles estão cumprindo a sua destinação, a sua função, a sua finalidade, ou estão sendo desviados para gastos não relacionados à subsistência, mantença e dignidade humana? Olha, o conteúdo material dos alimentos é uma dica que eu dou para vocês de cunho prático. Basta vocês olharem o catálogo de direitos sociais do artigo 6º caput da Constituição de 88. Todos aqueles direitos sociais que são enumerados no caput do artigo 6º da Constituição de 88, eles são, qualquer gasto relacionado à promoção desses direitos, à efetivação desses direitos sociais, pode ser considerado um gasto de caráter alimentar. Né? Então, assim, se determinado alimentando recebe uma verba alimentar e
gasta esse dinheiro, gasta essa quantia com a promoção e efetivação de qualquer desses direitos sociais enumerados no caput do artigo 6º da Constituição de 88, pode-se dizer que os alimentos estão cumprindo a sua função social. Quais são esses, aqui exemplificativamente, quais são esses direitos, né, sociais? Educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados. Bom, e a outra parte formal que a gente tem que ver nos pressupostos são os sujeitos da relação jurídica, né? Uma relação jurídica de prestação de alimentos tem dois polos, um polo ativo, um polo passivo. Tem dois lados, alguém que paga os alimentos e alguém que recebe os alimentos. Então, de um lado, eu tenho o alimentando, que é o credor dos alimentos, é aquele que solicita, que requisita, que pleiteia os alimentos, que precisa dos alimentos. E o alimentante, que é o devedor, que é aquela pessoa que tem a obrigação de pagar os alimentos a outrem, no caso, ao alimentando credor. O projeto de atualização, às vezes assim, é tipo bicho carpinteiro, né, gente? A gente não resiste a fazer um comentário ou outro. Então, o projeto de atualização, ele prevê justamente o seguinte, extirpar essa linguagem, essa expressão credor e devedor. Porque credor e devedor realmente são termos muito associados ao direito patrimonial, puramente dito. Enquanto aqui nós estamos falando de relações existenciais, estamos falando de subsistência, de dignidade da pessoa humana. Então, entende-se ser uma expressão mais adequada chamar cada uma das partes na relação de alimentos de alimentando, aquele que recebe e pleiteia os alimentos, e alimentante, aquele que tem a obrigação de pagá-los. Ao invés de chamar simplesmente de credor e devedor, como a gente faz com qualquer tipo de dívida. Por exemplo, dívida de empréstimo, dívida de financiamento, dívida de pagamento de preço, a gente coloca lá, credor, devedor. E aí você vai colocar no mesmo balaio, na mesma seara, uma situação que tem um híbrido e tem uma finalidade precípua muito mais forte de situação existencial, né, de questão existencial, que são os alimentos, no mesmo balaio de um contrato, de uma obrigação, enfim, de um negócio jurídico que tem intuito meramente patrimonial. Por mais que exista aquele princípio, aquela premissa sempre de se funcionalizar as relações patrimoniais, voltando-as à realização dos aspectos existenciais das pessoas envolvidas. Ok, isso é verdade, e de toda a sociedade, isso é uma verdade, mas isso não retira de determinadas situações um caráter eminentemente patrimonial. Por mais que se tenha essa funcionalização defendida pelo direito civil constitucional, em especial pelo nobre jurista italiano Pietro Perlingeri. Mas vamos lá, então. Pressupostos, né? Que a gente está vendo. Ainda seguindo nos pressupostos. Outro pressuposto interessante aqui é o binômio possibilidade e necessidade. Isso aqui, doutores e doutores, vocês não podem esquecer, tem que ficar gravado na memória de vocês. Falou em alimentos, o primeiro exame, o primeiro estudo, a primeira avaliação que vocês vão fazer é esse binômio, possibilidade e necessidade. Possibilidade de quem? Possibilidade de quem tem a obrigação de pagar, do alimentante. Necessidade de quem? Do alimentando, daquele que precisa receber e pede os alimentos. A professora Maria Berenice Dias e o professor Flávio Tartucci defendem que, na verdade, essa estrutura não seria só um binômio, seria um trinômio. Possibilidade, necessidade e proporcionalidade. Eles incluem a proporcionalidade, Maria Berenice Dias e o professor Flávio Tartucci. Essa quantificação deve viabilizar a dignidade da pessoa humana, mas sem gerar enriquecimento sem causa da parte alimentanda. São os pesos fundamentais da balança do magistrado, né? Possibilidade, necessidade. Já o professor Paulo Lobo, ele coloca um terceiro elemento no tripé também, mas não é a proporcionalidade. E sim, segundo o professor Paulo Lobo, seria possibilidade, necessidade e razoabilidade dos alimentos. Então, embora à primeira vista pareça inexistir diferença relevante, não é, doutores, entre o modelo de binômio do Código Civil e esses trinômios propostos pela doutrina contemporânea, o professor Flávio Tartucci, que defende a inclusão da proporcionalidade para a formação desse trinômio, informa que a mudança representa evolução conceitual, pois o ingresso do terceiro membro do tripé tornou fundamental, destaca, reforça, enfatiza a necessidade de se analisar os fatores possibilidade e necessidade à luz do contexto social aplicável a cada caso concreto, das circunstâncias de fato de cada caso concreto. Então, a ideia interessante explicada pelo professor Flávio Tartucci é isso. Olha, por que um trinômio não apenas um binômio? Tudo bem, os fatores proporcionalidade e necessidade têm que ser ponderados, têm que ser
equilibrados, sopesados. Mas eles têm que ser sopesados de que maneira? Observando as circunstâncias e as peculiaridades de cada caso concreto que eu vou examinar. Cada caso de alimentos é um caso. E essa ideia do cada caso é um caso, cada caso tem as suas características, as suas particularidades, ela fica muito bem traduzida pelo professor Flávio Tartucci pela ideia de proporcionalidade. Né? Por exemplo, se eu tenho um genitor, né, que abandona o lar e está sendo cobrado de alimentos em favor da filha menor e até em favor de ex-cônjuge, e recebe um salário mínimo de renda mensal, e outro que recebe 20 salários mínimos de renda mensal, aí já tem a proporcionalidade. O valor da pensão, tanto em alíquota, né, quantos por cento dos rendimentos, quanto até o valor nominal em si, né, ao final da aplicação da alíquota, do percentual, não vão poder ser rigorosamente iguais, porque as rendas, ou seja, as possibilidades desses alimentandos são diferentes. Desalimentantes, desculpa. As possibilidades financeiras e econômicas desses alimentantes são distintas. Então tem que ter uma proporção. Mas não quer dizer que são distintas. Ah, tudo bem, o que recebe 20 salários mínimos de renda tem que pagar mais do que o que tem um salário mínimo, claro. Mas não pode ser, aí vem a ideia de proporção, mas não pode ser R$100 a mais. Entendeu? R$100 é muito insignificante, observando que a proporção de quanto um tem de rendimento mensal e quanto o outro oferece de rendimento mensal. Então é isso que ele fala sobre a proporcionalidade, que o professor Paulo Lobo coloca como razoabilidade. Né? Proporcionalidade e razoabilidade realmente são conceitos mais afeitos ao direito constitucional, mas que são de uma distinção muito complicada. Né? Tem debates e mais debates na doutrina, existem doutrinadores que entendem que são sinônimos, existem doutrinadores que marcam as diferenças, mas são diferenças muito sutis. Existem conceitos distintos sobre quais são as diferenças entre a ideia de proporcionalidade e a ideia de razoabilidade. Então, vamos avançando. O importante é binômio, possibilidade e necessidade, pensando sempre nessa ideia. Essa ideia do tripé, hoje, ela é doutrinária. Está em discussão ainda no projeto de atualização se vai ser incluída alguma referência no texto do Código Civil que remeta à terceira perna, da proporcionalidade ou da razoabilidade. Mas, hoje é um binômio, possibilidade, necessidade. Né? Inclusive, isso fica claro na dicção do artigo 1694, o primeiro que abre o tema dos alimentos no direito das famílias. Olha o parágrafo primeiro aqui. Os alimentos devem ser fixados na proporção, por isso que se fala em proporcionalidade, na proporção das necessidades do reclamante e recursos da pessoa obrigada, ou seja, a possibilidade da pessoa obrigada. Então você vê que, na verdade, interessante que a professora Maria Berenice Dias e o professor Flávio Tartucci exploram bem a literalidade da norma, porque o 1694, parágrafo 1º, ele fala em proporção, necessidade do reclamante e recurso da pessoa obrigada, que seria a tradução da possibilidade. Então você tem proporcionalidade, necessidade, possibilidade. Aqui, ó, vou até escrever para vocês propor. Proporcionalidade, necessidade, possibilidade. O que realmente fica 100% criação doutrinária é essa razoabilidade do professor Paulo Lobo. Aí realmente é só doutrina mesmo, é a leitura que o professor Paulo Lobo faz do artigo. É uma leitura nas entrelinhas. Né? Aqui não, é a literalidade, fala em proporção. Vamos lá, artigo 1694, né, no seu caput, diz que podem os parentes, cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com sua condição social, inclusive para atender às necessidades da sua educação. Parágrafo 1º, como a gente já comentou, os alimentos devem ser fixados na proporção de necessidade do reclamante e recursos da pessoa obrigada. E o parágrafo 2º, que os alimentos serão apenas os indispensáveis à subsistência, quando a situação de necessidade resultar da culpa de quem os pleiteia, que é outro dispositivo muito interessante, né, que a gente ainda vai ver com mais calma. Então, o interessante é o seguinte, no caput, deve abranger essa obrigação de alimentos, essa relação de alimentos, né, de receber alimentos, tanto o ex-cônjuge, como o ex-companheiro, ou até o filho que tem condições laborais, mas não consegue uma vaga de emprego para desempenhar a profissão, ou ainda está em formação educacional para ingressar no mercado de trabalho. Isso é importante. STJ, Jurisprudência em Teses, edição 65 de 2016. A fixação da verba alimentar tem como parâmetro binômio necessidade do alimentando, possibilidade do alimentante. Olha o binômio aí.
O STJ fala expressamente no binômio na sua jurisprudência em teses. Insuscetível de análise em sede de recurso especial por óbice da súmula 7 do STJ. Isso é tranquilo. Por quê? Explicação básica, tradução básica dessa jurisprudência em tese do STJ. Seguinte, como é que a gente faz a demonstração do cabimento dos alimentos? E principalmente a dosimetria dos alimentos e a sua fixação, o quantum debeatur, né, o quantum devido. Como é que a gente faz isso? Ora, mediante juntada e exibição de provas. Mediante relato de verossimilhança dos fatos. Então é a narrativa da história e a documentação que você vai juntar. Comprovantes, eventualmente fotografias, prints de tela, prints de WhatsApp, gravações de conversas telefônicas. Por exemplo, quando a gente fala aquela situação que a gente ainda vai ver, que a gente chama dos sinais exteriores de riqueza, né, que está até ali embaixo, no enunciado 573. O que são os sinais exteriores de riqueza? A pessoa não se recusa a pagar a pensão ou acaba cumprindo a obrigação de pagar os alimentos em valor muito baixo. E aí você vê as fotos nas redes sociais dessa pessoa que diz que é o que eu posso pagar, é o que eu consigo, é o limite da minha possibilidade. A pessoa está lá em Dubai, assistindo, está lá nos Estados Unidos, 2 meses assistindo todos os jogos da Copa Mundial de Clubes, e está ali esbanjando dinheiro, andando de Ferrari, de Maserati, pô. Assim, não está condizendo o que ele diz que é a possibilidade com o que ele exterioriza nas suas redes sociais, com o que ele publica da sua imagem em relação à questão financeira. Ele transmite a mensagem que tem muito mais dinheiro do que ele está ali pagando em termos de pensão alimentícia, né, de alimentos ao seu filho alimentando, por exemplo, ou ex-cônjuge, enfim, ex-companheiro. Mas como é que eu faço essa prova? Exatamente, são fotos, são vídeos, são documentos, comprovantes, recibos, comprovante de despesa também, para mostrar a necessidade do alimentando, né? Ou seja, o alimentando tem o quê, por exemplo? Fatura lá com boleto da matrícula da escola, boleto da mensalidade escolar, boleto de material escolar, comprovante lá de pagamento de compras de mercado do mês, pagamento de curso, por exemplo, de línguas, pagamento de curso de esporte, de academia assim, no sentido de exercício físico, né, que faz parte também da saúde da criança, enfim, do jovem, mensalidade de faculdade, se for uma faculdade privada. Então, assim, são tudo documentos. Comprovante de pagamento do aluguel, recibo de pagamento de aluguel, comprovante de pagamento de conta de luz, conta de gás, conta de água. Então, assim, isso tudo é documentação, ou seja, é questão fática. É questão fática. É matéria de fato. E, portanto, não pode ser reexaminada pelo STJ, justamente por óbice da súmula 7 do STJ, que veda que matérias de fato sejam reapreciadas pelo STJ. Elas devem ficar adstritas, circunscritas à análise pelo Tribunal de Justiça, no máximo. Né? Tribunal de Justiça, ou, enfim, TRF, né, se for matéria federal. Mas nos tribunais superiores, STJ, e o STF também, mas em primeiro lugar o STJ, ele só discute matéria de direito. O STJ só se pronuncia sobre aplicação de matéria jurídica relativa à lei federal. Ponto. Ele vai entrar como se aplica o direito, como se interpreta o direito, como se utiliza o direito naquele caso concreto. Ele não vai entrar nos meandros do caso, do que aconteceu, do que deixou de acontecer, que a gente chama de matéria de fato ou matéria fático-probatória. Por exemplo, existem as alegações, os relatos. Olha, no dia tal, aconteceu isso, houve abandono do lar, houve o divórcio no dia tal, e aí surgiu a obrigação de pagar alimentos, e tem essas despesas aqui, e se não pagar os alimentos não há outra fonte de renda, ou é necessário para complementar uma renda que é muito pouca, e aí não consegue a subsistência, conforme comprovantes anexos, ou seja, isso tudo é o relato da história, isso tem que estar consolidado e fechado, no máximo no 2º grau de jurisdição, no máximo na 2ª instância. Ou seja, não sobe para o STJ. O STJ, quando ele for apreciar e analisar, ele vai partir sempre desse cenário fechado, de o que aconteceu no campo dos fatos, o que é a história do caso concreto, o que realmente aconteceu, o que foi provado e demonstrado, o que não foi provado. E a partir dali, ele vai analisar e vai determinar como se dá a aplicação das normas jurídicas àquele caso concreto, com aquela moldura, com aquele desenho. Mas ele não vai alterar a moldura, ele não vai alterar os fatos, ele não vai revisar fatos. Ele vai revisar provas produzidas. Ele pode até revisar as provas no sentido de analisar e tirar uma conclusão diversificada das instâncias inferiores em relação
a provas que foram trazidas lá na outra instância. Mas ele não vai pedir novas provas, não vai desconstituir provas, salvo se ilícitas, né? Enfim. Então essa matéria de fato e probatória não pode ser reexaminada pelo STJ. Consequentemente, fixação de verba alimentar, considerando esse parâmetro da possibilidade e necessidade de ser demonstrado no campo dos fatos e das provas. Portanto, não é suscetível de análise em recurso especial pelo STJ, óbice da súmula 7 do STJ. Enunciado 573, que eu já até adiantei, né? Sexta Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal diz que na apuração da possibilidade do alimentante, observar-se-ão os sinais exteriores de riqueza. Como eu já comentei, não adianta chorar miséria de, não, eu só consigo pagar poucos alimentos, só 10% da minha renda e tudo, e ali os alimentos estão na conta do chá, e o filho está tendo dificuldades, né, para conseguir manter um padrão de vida digno e condizente com aquilo que atende à sua dignidade, a dificuldade de manter a sua condição social minimamente razoável e equilibrada, e o pai está ali, viajando de iate, de jet ski, jogando em cassino, e publicando tudo isso, demonstrando tudo isso, de forma pública, em contexto, em redes sociais, enfim, em fotos, em mensagens, não dá. Entendeu? Os sinais exteriores de riqueza podem ser usados contra o devedor de alimentos, contra o alimentante, claro. E aí uma outra questão interessante ainda para fechar esse bloco é a seguinte: alimentos em valores distintos e princípio da igualdade entre filhos. É possível, doutores e doutoras, fixar valores ou percentuais de alimentos diferentes para os membros da prole, ou seja, para cada filho, apesar do princípio da igualdade entre os filhos assentado pelo artigo 227, parágrafo 6º da Constituição Federal? Eu digo a vocês que a resposta é sim, isso é admitido. Foi até admitido em julgado do STJ, recurso especial 1624050 Minas Gerais, julgado em 2018, sob relatoria da ministra Nancy Andrighi. Qual foi a lógica aqui? Do princípio da igualdade entre os filhos previsto no artigo 227, parágrafo 6º da Constituição Federal, deduz-se que não deverá, em regra, ou seja, regra geral, haver diferença no valor ou percentual dos alimentos destinados à prole, pois se presume que, em tese, os filhos possuem as mesmas demandas vitais, tenham as mesmas condições dignas de sobrevivência e igual acesso às necessidades mais elementares da pessoa humana. Assim, eu presumo que os filhos são todos em idade escolar, ou um é escolar, mas outro é universitário, enfim, mas em termos de mensalidade não muda muito. Entendeu? Então todos têm que ter esse igual acesso. Todos vão estudar, sejam uns mais avançados, outros menos, pela questão da idade, mas uma hora também aquele que é mais novo vai chegar no nível do mais velho vai passar para outro nível normal, mas todo mundo vai fazer um ciclo educacional igual, todo mundo vai ter que comer, todo mundo vai ter que se vestir, todo mundo vai ter que dormir, todo mundo vai ter direito a lazer. Então, assim, a presunção é essa, quando você fala em filhos, seja 1, 2, 3 ou 10, presume-se, olha, a princípio é todo mundo igual. Agora, a igualdade entre os filhos ela não tem uma natureza absoluta e inflexível, devendo de acordo com a concepção aristotélica de isonomia e justiça, que é a chamada igualdade material, tratar-se igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida de suas desigualdades, de modo que é admissível, sim, fixação de alimentos em valor ou percentual distinto entre os filhos, se demonstrada a existência de necessidades diferenciadas entre eles, ou ainda de capacidades contributivas diferenciadas dos genitores, que já é uma outra parte, mas a questão da necessidade diferenciada entre eles. Agora, se eu tenho um filho portador de uma síndrome gravíssima, de uma doença gravíssima, que demanda um tratamento contínuo, permanente, caro, com medicação, e outro filho com nenhum problema de saúde, obviamente eu vou precisar de alimentos maiores para custear o filho que precisa ter um acompanhamento de tratamento médico de saúde durante toda a vida do que o outro que não tem nenhum acompanhamento. Porque se bobear, nem plano de saúde precisa. Assim, na prática, né, gente? É recomendável ter o plano de saúde, mas vamos ser sinceros, né? Só para colocar bem a disparidade. Então eu não posso, se eu colocar exatamente ali, centavo por centavo, o mesmo percentual, a mesma alíquota de alimentos para um filho e para o outro, para um que tem tratamento contínuo e outro que não tem tratamento nenhum, eu não vou estar sendo igual, eu vou estar promovendo a desigualdade. Porque eu vou deixar um desamparado e o outro amparado.
De repente, os alimentos para aquele filho que não precisa de tratamento nenhum vão sobrar, vão ser até excedentes, vai estar confortável para ele, para o outro vai faltar. Então, qual é a ideia? A concepção aristotélica de isonomia e justiça, o conceito de igualdade material, que também decorre da nossa Constituição Federal, que é o seguinte: tratar igual aos iguais e desigual aos desiguais na medida da sua desigualdade. Então, claro, eu vou ponderar. Educação, ok, é igual. Alimentação, por mais que tenha aqui a diferença outra de tipo de alimentação, um tem uma dieta mais restrita, outro menos, mas vamos colocar que no todo, em termos de valor de despesa, é praticamente igual. Educação, ainda que tem um detalhe ou outro, praticamente igual. Vestuário, lazer, vão fazer os mesmos programas, ok, é verdade. Ou pelo menos ter a mesma quantia financeira para fazer os seus programas de acordo com os gostos de cada um, ok, tudo bem. Agora, a parte de saúde, um não tem despesa, o outro tem uma despesa altíssima e contínua. E aí eu vou ter que desequilibrar, não, eu vou ter que proporcionalizar. E aí eu vou ter que estabelecer alimentos diferentes para um filho. Para o filho de tratamento de saúde, um alimento maior do que para o filho que não faz nenhum tratamento de saúde contínuo, evidentemente. Então já existe essa questão. Só que o STJ, que ainda foi além, também falou sobre, sobre valores diferentes de alimentos de acordo com as capacidades contributivas diferenciadas dos genitores. Então, sendo apurado que havia maior capacidade contributiva de uma das genitoras em relação à outra, é justificável que se estabeleçam percentuais diferenciados de alimentos entre os filhos, especialmente porque é dever de ambos os cônjuges contribuir para a manutenção dos filhos na proporção de seus recursos. Existe uma situação que é a seguinte, né? Hoje em dia, eu falo, por isso que o direito das famílias está muito plural, muito complexo, né? Porque o ser humano não é complexo. Assim, e muitas vezes por um bom sentido, tá? Que eu não estou falando como uma crítica, não. Do tipo, as pessoas são complicadas, não é isso. É mais no sentido de que realmente a vida ela tem contornos que muitas vezes a gente não consegue prever. A sociedade chega a alguns pontos que a gente não consegue prever. Um deles é o seguinte: não estou falando aqui, porque foi o caso da Coda, que ela fala as genitoras, no sentido de são duas mulheres, relacionamento homoafetivo. Isso aí não está em complexidade mais, já virou simples há muito tempo. O que eu estava querendo chegar é o seguinte, falando dois genitores devendo alimentos. Por quê? Porque geralmente, quando os filhos são menores, existe um instituto chamado guarda, né? Alguém, um dos genitores, genitoras, enfim, independente do arranjo familiar, se é heterossexual ou homossexual, alguém vai ter que ficar com a guarda do menor, ou seja, da criança ou adolescente. Então alguém vai ficar com a guarda, aquele que fica com a guarda, claro que ele custeia as despesas, ele arca com despesas, ele também tem obrigação financeira, mas ele não faz uma transferência, um depósito de alimentos, ele não paga alimentos, ele só custeia as despesas do menor que está sob a posse direta dele, colocando até um termo bem patrimonial, bem chulo, está na posse direta dele. Ponto. Ele que está cuidando. Agora, existe o outro que está distanciado, que não tem essa posse em relação à criança ou adolescente, mas que tem a obrigação de contribuir, sim, financeiramente, dar o suporte, material, inclusive, para despesas de saúde, educação, alimentação, lazer, básicas, ok. E sim, esse vai pagar alimentos, já que ele não consegue, muitas vezes, estar presente por não ter a titularidade, o exercício da guarda, pelo menos ele custeia, ele ajuda na parte financeira. Ok. Só que nesse caso aqui, ambos falando de parte financeira, das duas, uma. Ou realmente o caso concreto se refere a uma criança ou adolescente, ou seja, menor de idade, que está na guarda de uma delas, de uma genitora, e a outra deposita alimentos. E aqui se fala em alimentos, existe um conceito lato sensu de alimentos, que compreende também as despesas custeadas, financiadas e pagas pelo aquele genitor que está na guarda do menor de idade. Então você tem alimentos de quem paga as despesas no dia a dia exercendo a guarda e alimentos de quem paga a pensão. Ok. E aí entende-se que quem tem maior capacidade, um tem maior capacidade contributiva que o outro, então um vai pagar mais do que o outro, vai custear mais do que o outro vai depositar e vice-versa. Ok. Ou vice-versa. Ok, não tem problema. Ou eu posso estar numa situação que é aí que eu falo da complexidade social odierna, né? Olha, eu posso ter, na verdade, o filha maior de idade, mas que ainda está em idade universitária, em formação universitária, porque já é entendimento consolidado que a obrigação de prestar alimentos ela pode ser exigida pela prole, pelo descendente, até completados os 24 anos de idade, que é quando é a idade média em que se conclui o curso de graduação, ou um curso de formação técnica, e aí a pessoa já está considerada habilitada para ingressar no mercado de trabalho. E aí ela já tem uma capacidade laborativa efetiva, ela já pode produzir renda própria, ela pode trabalhar.
Exemplo, por exemplo, você tem 18 anos de idade, ali, vai ter uma margem, né? Porque pode ter um atraso. 18 anos de idade, maioridade. Geralmente você ingressa numa faculdade. Uma faculdade como a nossa, né, doutores e doutoras, de direito, por exemplo, são 5 anos para concluir a faculdade. 5 anos, 28, quer dizer, 18 com 5 anos, 23. Considerando que pode ter ali um ano para passar no vestibular, ingressar naquela instituição, um ano para, de repente, começou um curso, viu que não era aquilo, desistiu, trocou, fez vestibular para outro. Um ano porque, enfim, fez um intercâmbio, um ano porque atrasou a monografia, enfim, qualquer coisa. Né? Então, um ano de margem, que não pode ser a risco. Um ano porque reprovou matéria, principalmente o pessoal ali de cálculo, engenharia, alô, engenharia. Então, assim, 5, 6 anos ali é razoável, mas se você contar 18 mais 6, 24, 18 mais 5, 23. Então, por ali, geralmente a pessoa ela consegue se formar num curso de nível superior, estar graduada, e uma vez graduada, ela tem uma formação para entrar no mercado de trabalho, para trabalhar com alguma coisa. E produzir a própria renda. E uma vez produzindo a própria renda, ok, se ela tem renda própria, ela dispensa alimentos. Ponto. Então, podia ser o caso aqui, que eu falei das genitoras, de ter uma filha ali, com 20 anos, 21, que ainda está em fase universitária, não tem renda própria e nem tem capacidade de produzir essa própria renda, porque está em formação ainda, formação profissional, mas, ao mesmo tempo ela é maior de idade, de repente ela já está morando sozinha, já está morando sem as mães, nesse caso, que são genitoras, e aí as mães custeiam, cada uma faz um depósito, uma deposita X de alimentos, a outra Y de alimentos. Junta X mais Y é a renda que ela tem para se manter lá onde ela está morando, sozinha, dividindo quarto, numa república, para pagar a xerox da faculdade, para pagar o lanche, para pagar o almoço, enfim. Até para beber no fim de semana, se virar. É a renda dela. Até ela se formar. Pode ser também o caso. E aí a questão da capacidade contributiva, uma genitora tem mais recursos financeiros do que a outra, ela paga mais alimentos do que a outra. Então são as duas perspectivas que eu trouxe aqui para esse julgado, né, para a gente refletir. O artigo 1000, e aí de novo, eu não resisto, né? Projeto de atualização do nosso Código Civil está para ingressar, para ser inserido em um artigo 1696-A no Código Civil, que vai prever exatamente esse tema que a gente tratou agora. Vai fixar como regra geral o quê? Que a regra geral é a total igualdade dos valores e alíquotas de alimentos devidos a cada filho pelo princípio da igualdade entre os filhos, igualdade da prole. Porém, circunstâncias fáticas concretamente comprovadas de situações desiguais poderão justificar um tratamento excepcional e a fixação de alimentos em patamares, valores e alíquotas diferentes de um filho em relação a outro. Então é isso, doutores e doutoras. Fechamos esse bloco introdutório aqui de alimentos. No próximo bloco, vamos continuar o nosso estudo. Agora, passando, na verdade, nesse bloco a gente já encerrou os pressupostos dos alimentos. Vamos agora investigar as características desse instituto jurídico. Vejo vocês no próximo bloco, não saiam daí.